Em 2015, o valor da conta de luz tem sido uma das principais reclamações dos brasileiros com o governo federal. Desde que entrou em vigor o sistema de bandeiras tarifárias, entre outras questões, os consumidores têm pagado aí mais caro quando as condições não são favoráveis à redução energética do país. Já começamos o ano em bandeira vermelha e a situação não melhorou nada de lá para cá. Diante de tanto descontentamento, alguns parlamentares têm se mobilizado para buscar a redução das tarifas, entre eles o deputado federal pelo PSB de Mato Grosso, Fábio Garcia, com quem eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é um prazer, muito bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Não é a primeira vez que o senhor vem aqui falar desse assunto, porque esse assunto as pessoas têm reclamado muito. E aí, quando eu falo pessoas, não só os cidadãos, como também os empresários. Por que estamos pagando tão caro pela conta de luz esse ano, principalmente aqui em Mato Grosso? Um absurdo o aumento da conta de energia esse ano no Brasil. Em Mato Grosso, especificamente, chega a 50% de aumento da conta de energia. Nenhum trabalhador consegue aguentar um aumento, de repente, de 50%. O motivo principal, o principal vilão, foi uma conta bilionária criada pelo governo federal em 2013. Essa conta saltou de 3 bilhões para 20 bilhões esse ano e essa conta bilionária sobrou para o colo do consumidor de energia elétrica no Brasil, com um agravante. O consumidor aqui do Mato Grosso do Sul, dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste pagam 4,5 vezes a mais essa conta que consumidores de outros estados do Norte e Nordeste do Brasil. Por que pagam mais caro? E pagam mais caro no quê? Nos impostos incidentes na conta de luz ou no preço da tarifa da energia elétrica? Ela vem dentro da tarifa, é uma conta que chama Conta de Desenvolvimento Energético, criada em 2002. Em 2013, ela sofreu grandes alterações feitas pelo governo federal para que a presidente pudesse anunciar aquela redução de energia. A presidente inflou essa conta, fez com que ela chegasse a 20 bilhões. Em 2013 e 2014, ela pagou essa conta com recurso do Tesouro Nacional, impedindo que essa conta bilionária chegasse ao consumidor. Em 2015, ela decidiu que não iria mais pagar essa conta, sobrou 20 bilhões para os consumidores de energia pagarem. E aí, o reflexo disso é: no Mato Grosso, em fevereiro, nós tivemos um aumento de 28% na conta de energia, porque pagamos mais. E os estados que pagam menos tiveram um aumento em média de 5,5%. Quer dizer, o pobre do Mato Grosso está subsidiando energia para o rico do Norte e Nordeste do Brasil, que é inaceitável. E quando o senhor fala pobre, porque, por exemplo, quem mora na área urbana de Mato Grosso, o consumidor residencial, ele paga muito mais energia elétrica e muito mais de ICMS aqui no estado do que, por exemplo, proprietários rurais que têm vamos dizer assim, um incentivo fiscal do estado para produzir. Como que muda isso? Eu apresentei um projeto de lei que visa mudar isso, que visa responsabilizar o governo federal. Se criou uma política de subsidiar a tarifa através de aporte do Tesouro Nacional, que ela continue, que ela não seja válida somente para 2013, 2014, que ela não seja válida somente por 2 anos para atender qualquer interesse que seja, que ela continue ao longo do tempo. Então criei um projeto de lei que tramita na Câmara e entrei na Justiça para derrubar essa conta bilionária que está afetando a energia, a conta de energia de cada cidadão mato-grossense. Isso nós estamos falando da tarifa normal. Agora tem um problema aí do sobrepreço, da cobrança extra, que é a tal da regra das bandeiras. Isso. Então nós sofremos, além desse aumento de 28% em fevereiro, começou a incidir a bandeira tarifária esse ano no Brasil. Então foram 2 aumentos. E aí esse aumento chega a 28%. E a questão da bandeira é a seguinte: a bandeira é quando o sistema de energia está funcionando bem, não tem nenhum problema, bandeira verde, não tem nenhuma cobrança a mais da já cara tarifa de energia. Se o sistema apresenta alguns problemas, seja por crise energética, seja por falta de planejamento do governo, seja por falta de execução do planejamento do governo, qualquer problema, o governo aciona bandeiras. Amarela quando o problema é moderado e vermelha quando o problema é grave. Hoje, a gente está em bandeira vermelha. E a cada acionamento de bandeira existe uma cobrança adicional. Então, se o cidadão olhar na conta dele hoje, ele vai ver lá, bandeira vermelha, adicional de bandeira vermelha. Ele está pagando um valor maior só por causa da bandeira. Mas o mais grave disso é que, além dos governos cobrarem pela bandeira vermelha, o governo federal acionar a bandeira vermelha e cobrar pela bandeira vermelha, o cidadão, além de pagar pela crise do setor, está sendo obrigado a pagar os impostos. E o governo tem se beneficiado com a crise do setor energético. Os impostos a gente não pode esquecer. Em nível federal tem o PIS, o COFINS. Em nível do estado, arrecadado pelo estado, tem o ICMS. E pela prefeitura, a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública. Todos esses tributos incidem sobre a bandeira vermelha? Todos esses tributos incidem sobre a bandeira vermelha. Então, quer dizer, como é que pode
que a crise energética, que pode ter sido causada pelo próprio governo, por ineficiência do governo, além do cidadão ter que pagar a conta, cidadão que não tem nada a ver com a crise, ter que pagar a conta, os governos se beneficiaram com ela. Então, entrei com 2 projetos de lei para isentar dos tributos estaduais e tributos federais, a de todos os tributos, esse valor adicional de bandeira tarifária. Quer dizer, o cidadão não pode ser obrigado, além de pagar o custo da crise energética, ter que pagar os tributos que incidem sobre ela. Em Mato Grosso nós temos também um problema, o senhor falou questão tributária aí, da questão de cobrança de ICMS da energia elétrica que fica na fiação dos postes. A gente paga ICMS sobre isso. Há inclusive uma briga judicial entre os industriais e o governo do estado. Qual que é o seu entendimento sobre essa cobrança de ICMS? Se não me engano é a tal da TUSD, que é cobrada dos consumidores matogrossenses. A TUSD se aplica a todos os consumidores. A TUSD é a tarifa do uso do sistema de distribuição. Todo mundo que usa o sistema de distribuição, e aí são todos consumidores, a energia não chega na casa sem ser distribuída, aplica-se a TUSD. A minha questão aqui com relação à bandeira é porque nós estamos obrigando o consumidor a pagar o custo da crise energética que ele não causou e os governos estão beneficiando ainda com isso. Somente esse ano, os governos já arrecadaram 600 milhões com impostos sobre bandeira tarifária e a previsão é que arrecadem 3 bilhões de impostos sobre bandeira tarifária num ano que o preço da energia já está impraticável para o trabalhador, para o cidadão brasileiro. Deputado, o senhor foi um dos 6 parlamentares federais matogrossenses que votaram a favor lá na Câmara do projeto da terceirização plena, ampla. E desde lá o senhor tem sido criticado, principalmente pelos sindicalistas, pelo Brasil e principalmente aqui em Mato Grosso. Por que o senhor votou favorável ao projeto da terceirização ampla? Porque a terceirização já é uma realidade no Brasil. Nós temos 12 milhões de trabalhadores que trabalham para empresas terceirizadas. E esses 12 milhões de trabalhadores, eles não têm proteção legal alguma. Quando eles têm que buscar os seus direitos, eles têm que recorrer à justiça. Muitas vezes, eles sem informação, eles perdem os seus direitos. E a lei de terceirização só trouxe proteção a esses trabalhadores. Garantia de que a empresa que contratou seja solidária nas obrigações trabalhistas, garantia que ela cumpra as obrigações trabalhistas para o trabalhador, garantia que ela reserve um valor em dinheiro, em espécie, numa conta corrente, para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas. Então, ela trouxe, na verdade, proteção a mais de 12 milhões de trabalhadores que nós não podemos deixar eles sem a proteção jurídica necessária de terem os seus direitos garantidos pela legislação brasileira. Os sindicalistas e até integrantes do Ministério Público do Trabalho temem a precarização do trabalho no Brasil devido à terceirização ampla. Falam em perdas de direitos, de favorecimento de acidentes no trabalho, de perda de direitos. Qual que é a sua visão sobre essas críticas? Eu gostaria de saber um artigo nessa lei que traz perda de direito para o trabalhador. E mais, a lei da terceirização, ela traz com ela a obrigatoriedade que a empresa que vai terceirizar tem que ter objeto social único. Então, se ela é uma empresa terceirizada de limpeza, ela só pode fazer limpeza. A terceirização é praticada no mundo inteiro e é sinal de especialização. As empresas se especializam naquilo e tratam seu trabalhador com dignidade e respeito e cumprindo as leis trabalhistas. E obrigando, inclusive, aquela empresa que contratou a empresa terceirizada a também cumprir a lei trabalhista se a empresa terceirizada não cumprir. É mais garantia para o trabalhador e para os 12 milhões de trabalhadores que já estão em empresas terceirizadas hoje no Brasil. Deputado, obrigado pela sua presença ao vivo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, é um prazer. Obrigado a todos e bom dia.